E aí, galera, eu sou Rafael Almeida, estamos começando aqui mais um projeto, mais uma missão, que é o nosso podcast, que por enquanto está sem nome. Estou aqui ao lado do meu querido Fábio Freire, que vamos falar algumas atualidades, alguns assuntos, alguns bate-papos aqui bem legais para vocês, né, Fábio? Exatamente, Rafinha, isso aí é um sonho, né, um sonho nosso, que há muito tempo estava nas ideias, muito engavetado. Exatamente, de fazer algo diferente, que fugisse do nosso dia a dia, da saúde, da fisioterapia, da medicina, falar sobre os mais variados assuntos, bater um papo legal, comentar sobre o que está acontecendo no dia a dia, sobre os assuntos, sobre temas variados que são importantes do nosso cotidiano e que vale a pena ser discutido. E só para vocês entenderem, a proposta não é falar exclusivamente sobre o técnico, sobre ortopedia, sobre fisioterapia, sobre medicina. A proposta não é essa. A proposta é conversar com vocês de uma forma mais íntima, mais direta, trazendo também temas técnicos, mas não só isso, até porque a gente sabe que quando, por exemplo, a gente atende um paciente no consultório, aquele cara ali é um universo, né, que envolve tudo, inclusive o técnico. Exatamente. Né? Ele quer falar sobre o técnico, ele tem interesse, mas aqui o nosso intuito é expor mais da nossa opinião, falar mais do que a gente pensa, comentar com as pessoas sobre assuntos interessantes, que fujam um pouco mais da saúde, falar sobre política, falar sobre futebol, sobre dança, sobre música, sobre cachaça, relaxar. Vou até tomar aqui. Uma dose, para poder tirar um pouco dessa distância, né, do paciente, para conhecer quem cuida dele, e que atrás desse pessoal que cuida dele tem um cara ser humano, né? Um cara legal, um cara bacana, que tem outros conteúdos, que tem muita coisa a passar. Sim. Hoje em dia a internet está aí para isso. Então a gente quer invadir o seu celular, invadir seu computador, invadir sua televisão, levar um pouco de conteúdo, de alegria e de felicidade para vocês também. Então basicamente o objetivo é que a gente quer se divertir e quer divertir vocês. Então a gente vai trazer assuntos mais leves, obviamente que vez ou outra traremos alguns convidados, alguns amigos, alguns professores, né? Então a proposta basicamente é essa, é diversão nossa e de vocês. E a gente vai começar já nos apresentando aqui, quem é quem. Só um parênteses aqui, que parece brincadeira, mas não é brincadeira. O terceiro elemento do podcast é Marcos, e quem conhece ele sabe que ele só chega atrasado. E de fato, no projeto piloto, ele até agora não chegou. Mas tem um segredo, a gente já marca com 2 horas de antecedência, né? Para quando ele chegar já Quem conhece sabe quem é a figura, que é a figura ímpar, e que de fato ele chegaria atrasado, e ele cumpriu a promessa e chegou atrasado. Então vamos começar e ele chega já. Então vamos nos apresentar para que vocês entendam quem é quem está falando com vocês, quem está trazendo informação para vocês, né? E eu acho que pode começar aqui com o nosso querido Fábio Freire. Pronto. Quem é você? Onde você vive? De onde você come? Não, vou falar um pouco. Eu sempre gosto de começar da minha história falando de onde eu vim e da minha família, né? Que é para trazer, para saber a de onde origem, eu cheguei, né? Exatamente. Eu sou filho de Antônio e de Maria, Antônio natural de João Câmara e Maria do interior do Ceará. Então não tinha como eu ter juízo, né? Já parte disso aí. Nasci em São Paulo, vim morar em Natal com 10 anos de idade, e o sotaque mostra que eu sou daqui mesmo. Essa terra é minha terra, é a terra que meu pai me deu a chance de crescer, e sou muito feliz aqui. Estudei no Salesiano, também não vou esquecer. Estudei num colégio na Zona Norte chamado Paraíso da Mamãe em 1992. De lá aí fui pro Salesiano fazer a 5ª série. Meus amigos, tenho muito amigo ainda daquela época. E depois fiz 2º grau no Ângulo, que tem muita galera boa daquela época do Ângulo. Depois fui pra CAP, fiz cursinho. A CAP, todo mundo tem, né, uma sua passagem por lá. Fiz medicina aqui no FRN. E depois era muito ligado a esporte, metido a jogador, mas nunca joguei bem. E você tem meio que essa coisa, acabei tendenciando para ortopedia e para aróstase articular, e que me completa, não me arrependo, sou super feliz com o que eu fiz, com minha escolha, que é uma escolha bem antiga. E depois fiz ortopedia em São Paulo, em Rio Preto, fiz quadril em Recife e estou em Natal. Mas essa parte técnica para mim
Vocês vão escutar aqui no dia da apresentação. Talvez vou dizer, bota o link aqui embaixo, você vai ver quem eu sou, mas não é meu intuito. E sempre fui um cara tranquilaço pra tudo. Sou um cara, você que convive mais comigo sabe que até nos assuntos mais sérios ou nas decisões mais difíceis, eu tento levar a coisa pro lado mais leve, mais tranquilo, que tudo vai se resolver e que tudo vai ficar bem. Tem uma coisa que eu gosto muito em você, que é a objetividade. Às vezes se chega com um problema assim, eu acho que nem é objetividade, é a resolução de problemas. Chega com um problema assim, ou alguém chega com uma situação, aí você, então por que não faz assim, assim, assado? Pronto, a partir de hoje vai assim. É algo bem sistemático, para que não... Bem prático, né? Porque eu até brinco também que no mundo de hoje, principalmente no mundo dos negócios, a gente que luta aí para trabalhar, que a gente tem o nosso ramo, nosso negócio, você é bombardeado todo dia com situações para gerar pedra e dificuldade no seu caminho. E quando você perde tempo e energia para resolver coisa que não precisa, bicho, é extremamente desgastante. Então, eu procuro ser objetivo e sem perder a alegria. Essa maneira de lidar com as situações, quem me conhece a fundo e quem convive comigo diariamente, sabe que eu sou um cara super tranquilo, super de boa, super animado. Fácil de lidar. Lógico que assim, tem os seus, né? Tem uns dias difíceis, né? Você se vender como cabo bonzinho, né, cara? Você é um mentiroso, não sei o que, não. É o bonzinho, gente. Não, mas eu sou um cara sossegado, tranquilo. Eu acho que vem muito da minha família, dos meus pais, sabe? São bem sossegados, bem tranquilos. Meu pai é bem um cara correto, assim, não que eu não seja. Sim. Mas é um cara bem que... Bem tradicional. Exatamente. Já minha mãe é uma vendedora nata. Sim. E eu gosto sempre de, quando eu toco na minha história, não esqueço de jeito nenhum de falar sobre isso, que meus pais foram feirantes. Sim. E isso marcou muito minha infância. E que eu comentei isso até essa semana, que isso me fez muito feliz, sabe? Lembrar disso, da garra deles e que passar pra gente que nem tudo é fácil, né? Perfeito. Que independente de onde você nasce, de onde você veio, é muito importante você construir e lembrar das suas origens. Então, eles venderam frango, venderam roupa, tiveram loja de roupa, depois não deu certo. E quando eu me lembro, com 10 anos, quando a gente veio para Natal, eles tinham montado um mercadinho de cereais. E eu era o cara da cereais, prancheta. Tipo arroz, feijão. Arroz, feijão, óleo, vitamilho. Chamavam de armazém antigamente. Eles chamavam, a gente chamava... Eu não vou lembrar o nome, mas era um mercadinho que eles vendiam em atacado para pequenas bodegas mesmo. Entendi. Em 1990 tinha... Tipo uma distribuidora. Exatamente. E tinha uma Fiorinozinha que fazia essas entregas. Então eu era o menino da prancheta. E isso para mim me ajudou muito para entender que tudo é difícil. Tem uma passagem que ele falava assim, que eu conto até para os meus filhos. Ele tinha uma granjinha e que nas férias do colégio, que todo mundo ia veranear, ele me levava para lá. Só que não era para ficar sem fazer nada, não. Era para capinar mato, cortar galho, fazer aquele trabalho básico dali, né? E aquilo para mim foi muito importante porque eu senti que trabalho braçal pesa. Porque eu acho que é uma coisa que eu não sei nem se meu filho vai ter essa ideia. Que 6 horas de cortar mato por apurar X valor, o livro tinha que fazer que faria falta, né? Isso me incentivou muito e me deu muito respeito a tudo, entendeu? E isso faz parte da minha criação. E minha relação com meus primos, com o pessoal que eu convivi na infância, isso fez muita diferença depois que supostamente eu fui dono da minha vida, entendeu? Sim. Então, assim... E você foi dono da sua vida quando, assim? Não, o que você fala ser dono da sua vida... Assim, de começar a ter sua... Não, eu sempre fui um cara inquieto. Você saiu cedo de casa, foi? Não, eu fui abduzido pela minha sogra. Abduzido. Eu conto já essa história da abdução. Mas eu sempre fui um cara inquieto. Assim, quando eu passei no vestibular, eu comecei a dar aula. Sim. Para depender da minha grana. Quando a gente chegou no metade da faculdade, segundo período, eu comecei a namorar com minha atual esposa, Juliana. E a gente começou a que ela tentar também se virar. Médica. Também da minha turma. Da sua turma. A gente começou a namorar no primeiro e segundo período. E aí a gente começou a se virar ali por dentro, né? Tipo assim, fazer exame médico no SESC, na KN, que até hoje tem a galera que vai lá pra piscina, pra não depender dos meus pais. Sempre fui um cara, não é orgulhoso, mas eu entendia que precisava dar minha contrapartida. E esse fato de desde sempre eu não esperar nada, eu sempre ser um cara sonhador, é que inclusive bate no podcast. Sim. Bateu na clínica,
bateu nas coordenações que hoje eu sou um cara que não fico quieto pra nada. Tipo assim, eu não tenho... Se eu tava parado, eu te encontrei no corredor, vi que você tinha vindo aqui falar com o pessoal e que tinha feito... Que negócio massa, velho. E foi mesmo. A gente se encontrou no corredor, tipo, 30 segundos. Eu já atrasado pra atender, disse, bicho, quero falar com você. Ele disse, o que foi? Eu disse, não, é sério. Tipo assim, alguma coisa da clínica pra resolver. Eu disse, não. Aquela história do podcast, vamos fazer, cara, vamos fazer, que negócio legal. E que eu acho que é isso que me faz, e que vai me fazer feliz. Eu até comentei com minha mulher, com minha esposa, sobre isso. Eu disse, meu novo projeto de vida é me tornar um velho interessante para os meus netos. O que eu agrego dentro de mim para deixar para eles? Tipo assim, eu simplesmente entregar para eles daqui a 20 anos que eu fiz 1000 próteses de quadril, acho que ele vai dizer, legal, vovô. Né? Tem um vídeo no YouTube, mostra como é que é. Mas eu quero deixar histórias, fatos, o que eu fiz, onde eu quero, lugar legal, adoro viajar. Perfeito. Tomar ter gente ao redor, porque quando eu ficar velho, eu quero que essas pessoas que estavam perto de mim, que cuidem de mim até o último dia, né? Meu filho, eu não quero que ele esteja perto de mim porque eu paguei a escola dele, mas porque eu ensinei ele, porque eu brinquei, porque eu dei amor e dei carinho. Perfeito. Esse é o caminho, né? Esse é o caminho que eu quero trilhar. Então, tudo que você dá de diferente, por isso que uma dos trilhos do nosso podcast é não levar tudo para a área da medicina nem da fisioterapia. É falar sobre qualquer assunto, tentando trazer essa linhagem. No decorrer dos podcasts vão conhecer muito mais histórias, né? Que eu tenho história aí quase como um pescador. E você, doutor Rafael, me conte de onde veio, para onde vai, o que come. Foi tão emocionante sua abertura que... Não, basicamente, assim, eu vou falar um pouco sobre... como eu estou vivendo hoje, né? Assim, eu sou casado também com Kaline, mais conhecida como Kaká, é a filha de um libanês, que eu não tive prazer de conhecê-lo, ele faleceu já. É até uma história engraçada, porque se ele fosse vivo hoje, ele teria mais de 100 anos. Pô. Ela foi a última filha dele, assim. Eu tenho um cunhado com 80 anos. O cálculo é... Que história. Tenho um cunhado com 80 anos, então... mas minha sogra casou novamente e o meu sogro é o padrasto de Kaká. Que massa. Que é um ABCdista roxo. Oxe, então leva ele. Vai ter a história do ABC que eu pulei na história de vida, esqueci de falar no parênteses aí, que eu tenho 14 anos de ABC. De ABC. Entrei lá como estagiário em 2005, 14 anos, não tô sabendo mais nem somar. Eu entrei de 2005 para 2006, estamos em 2022, já tem bastante tempo que eu tô lá, viu? Falo já dessa paixão. Na verdade, eu me tornei ABCdista por causa dos nossos pacientes, sabia? Não, aí, Rodrigo, né? Raumi aí atendeu quase todos os atletas do ABC. Aí eu falei, Rodrigo, tu é o quê? Tu é americano ou tu é ABCdista? Na frente de Alan Dias. Aí ele fez, rapaz, eu sou ABCdista. Eu falei, então diga o nome do goleiro. Ele fez, eu não atendi ainda não. Esse aí eu não atendi ainda não. Show. Mas, por aí mesmo. Mas eu tenho uma afinidade com o ABC por isso. Apesar do meu chefe lá da FASEC ser americano. Mas casei com o Kaká, a gente já namora, a gente já tá junto, né, há quase 9 anos. E nós temos a mesma idade praticamente. Já conhecia, na verdade ela já me conhecia há um tempo. Eu tinha namorado com uma amiga dela e assim, já tinha visto em alguma festa, em alguma coisa, a gente casou. Mas eu tenho uma ligação muito forte com minha família também, sobretudo com minha mãe. A minha mãe, ela é uma história assim bem específica, porque ela é uma pessoa que tem sequela de poliomielite, paralisia infantil, que hoje em dia não se vê mais, né, assim, a paralisia infantil como antigamente. As pessoas que têm paralisia infantil hoje, pelo menos tem mais de 50. E ela teve paralisia infantil, teve que segurar a barra em casa, assim, sozinha. Meu pai e minha mãe são separados, né? E ela sempre fez de tudo, assim, para que a gente tivesse uma vida honesta, né? Assim, uma vida justa, uma vida que tivesse pelo menos... não tinha as melhores coisas, mas tinha o suficiente para poder desenvolver alguma coisa, desenvolver um raciocínio. Então, assim, eu lembro muito da minha mãe, por exemplo, organizando as coisas, o dinheiro dentro do boleto da escola. Entendi, sabe? Então ela recebia o dinheiro e já botava no boleto da escola, assim, porque era meio que uma prioridade.
Era o primeiro, a primeira fatia da pizza era essa daí, o que importa, né? Então minha mãe sempre... Máxima. Sempre foi muito assim. Mas foi por causa dela que você fez físio? Foi. Na verdade, quando eu fiz o vestibular, que não existia Enem, eu fiz para jornalismo. Certo. Aí botei a segunda opção, teatro. Gostou? Diga, ser um ator formado hoje. Aí acabou que a turma era uma turma assim que eu não me adaptei muito à turma. Não chegou, começou então. Comecei. Mas eu não me adaptei à turma assim. Não eram as pessoas, mas assim, eu acho que era mais Enfim, eu era uma pessoa que tinha acabado de sair do pré, digamos assim, e a turma já era uma turma até mais experiente. Eu me senti meio um jovenzinho ali demais pra galera. Tipo assim, o pessoal ia pra aula de carro e eu... Entendi. Um menino. Pegava o circular. Aí acabou que eu fiquei meio deslocado, mas não só por isso. Acabou que eu tive tenho outros amigos fisioterapeutas que já eram fisioterapeutas. Tem um primo que é fisioterapeuta. Gosto bastante dele. E decidi fazer físio. Aí comecei físio, fiz o curso, graduação. Mas você ainda cursou 6 meses antes de largar? Acho menos que isso. Foi uma coisa assim, de passar e não ver que não era seu mundo, né? Te dou os parabéns, viu, cara? Porque é muito difícil alguém entrar numa faculdade e ser macho o suficiente e dizer, rapaz, aqui não dá pra mim, não é meu... Isso aqui não vai me fazer bem, não vai me fazer feliz e cortar. É o oposto quase, nossa geração é quase o oposto do que acontece hoje, né? Acontece hoje, a galera tem tanta opção... Que desiste muito facilmente. E a casa do pai é tão boa. É a sombra, né? Assombra todos um lastro muito grande e geralmente o pessoal tem até dificuldade de sobrepor alguns tipos de dificuldade, né? Eu penso que essa coisa da geração assim é muito uma questão de foco e uma questão de opções, né? Tem tantas opções realmente. Mas acabou que eu comecei fiz físio, ainda meio assim no início, aquela parte de histologia, embriologia, anatomia. Bicho, isso aí é muito difícil. Sofri muito também. Né? Putz. Isso é muito difícil, isso aí acho que a gente não vai ver não com o paciente, né? Hoje como professor eu vejo que tem que ter uma boa base para poder, né? Aí fiz físio, adorei, fiz bons amigos, tive um relacionamento legal. Depois fiz a especialização em ortopedia na UNP. Fiz mais amigos e comecei a perceber que, independente da profissão que você escolha, você tem que saber ter uma boa relação com as pessoas. Independente da profissão, você vai lidar com gente. Quem lida com gente e é uma boa gente, tende a ter mais sucesso, né? Um dia desse eu estava conversando com uma colega e ela é médica veterinária. Aí ela fez, Rafa, ela brincando, né? Obviamente. Ela falou, Rafa, eu vim trabalhar com bicho porque eu não tenho paciência com gente. Aí eu falei, quem vem deixar esse bicho aqui é outro bicho? Quem vem deixar esse cachorro aqui é um cachorro segurando a... Então acabou que... Aí fiz a especialização em ortopedia na UNP. Há mais ou menos um ano passei no mestrado em saúde pública, que esse mestrado ele é na Espanha, em Santander. E tenho o prazer de coordenar a equipe de fisioterapia lá da Ortovita, que é lá no 6º andar do Hospital Rio Grande. Não, você tem que ter prazer mesmo, porque sem você tá sem as pernas. Eu adoro mesmo. Lá tenho o prazer de ter esse relacionamento com bons profissionais, como Fábio Freire, muita gente lá. Eu acho que de pessoas assim, de médicos, de fisioterapeutas, juntando tudo, acho que tem mais de 30 pessoas. Tem mais de 30. Né? Hoje acho que a gente tá com 26 médicos no corpo clínico, mas vocês, pessoal da FIS, acho que a gente trabalha com mais de 35 pessoas. Tenho esse prazer e depois também sou professor, né? Docente. Então... E senti falta do Rafa criança. Como era? Tá, vamos lá. Eu tenho três irmãos, né? Meu pai separou da minha mãe, meu pai casou novamente, tem 2 filhos, que é Gabriel e Arthur, só que eu tenho meu irmão de pai e mãe, que é Ronaldinho, que inclusive faz jiu-jitsu com a gente lá na Gracie Barra, assim como Neil. E... Que tá ali no gelo já. Tá ali no gelo, por causa do jiu-jitsu. Vai pra físio amanhã, tá na Ortovita bem cedinho. Então, eu sempre tive uma parceria muito boa com meu irmão, com o Ronaldinho.
minha mãe dentro das dificuldades, como eu já falei, né? Pra não ficar repetitivo aqui, todo mundo chorar em casa, mas... eu e meu irmão era como se fosse... Éramos sócios, assim, sabe? Qual a idade dele? Ele tem 34. E você? 33. E eu tenho 32. Ele vai fazer 34. Vocês eram sócios mesmo, né? Até a força, né? Tipo assim, não tinha como. Eu também sou filho de... Tenho 3 irmãs, eu sou o caçula. Sim, você só tem irmã, né? Só tem irmã. Eu sou o caçula e o único homem. Então eu tinha que... eu até brinco que não tinha muita saída, não. Eu tinha que ser mimado. Embora elas vão até reclamar, eu não era o mais mimado. Meu pai e minha mãe, cada um tinha um mimo, que é normal. Cada um puxa, né? E quem mais me mimou foi minha irmã mais velha. Ela era quem mais me mimava. Mas ela é muito mais velha? A Fábia é bem mais velha. E aí... Eu já nasci no meio então, até a questão de noção de respeito foi sempre... Porque era uma escadinha, né? Eu até brinco também, meu pai vai escutar aí, vai ficar... São 4 filhos e 2 nomes. Sim. Que é Fábia e Fábio, os dois do pano. Aí o do meio é Celimari e Maricele. Eu digo, o homem econômico até fazer filho. Tinha 2 nomes e pegou e fez 4 filhos, né? Boa. Então a escadinha dos 3, a Fábia era mais velha, mas os outros são mais compactados, né? Rapaz, eu sempre, pra você ver, né? Você tem 2 irmãs, né? 3 irmãs. 3 irmãs. E eu tenho 3 irmãos. Eu sempre quis ter irmã. Porque eu sempre quis criar problema com as pessoas que vão namoraria com a irmã minha, entendeu? Cara, você queria fazer isso? Não, então, aí é que tá. Você, com o passar do tempo, todos esses cunhados que chegam na sua vida, né? Você acaba tendo muita amizade. Entendi. Vira amigo, né? Exatamente. Minhas irmãs casaram, se separaram, casaram novamente. Mas sabe que você tem uma filha, não tem? Tem uma filha. Uma filha e um filho. E um filho. Um filho casal, mais né? velho, Dudu, que tem 9, e Marina. Você vai poder fazer isso com sua filha, então. Assustar? Quando começar a namorar, você vai começar a... Eu acho que não, porque ela é extremamente... ela é muito, como diz o povo educado, ela é forte nas opiniões dela. Não vai precisar você assustar, né? Eu acho que nem eu vou precisar assustar, e se eu assustar, quem vai se lascar sou eu, entendeu? Então eu sou bem tranquilo com relação a isso. Das meninas, eu fui irmão tranquilo, nunca fui um cara muito... de problema com elas, não. Mas fiz muita amizade com meus caras. Até aquela piadinha infame que é bem acunhado. Sim. Puta que a vida inteira. É bem acunhado. A vida inteira você. Que eu vim entender o raciocínio dessa piada um dia desse. Foi pronto. Essa daí eu tive que entender muito cedo. Você já entendeu? Porque quem tinha 3 irmãs tinha que era bem acunhado. Aí. Mas a vida inteira, todos eles, Duarte, que depois se separou da minha irmã, Leonardo, que era o irmão dele, olha como é engraçado. Minha irmã, a gente morava de frente, aí minhas 2 irmãs namoraram com 2 da mesma casa, na outra casa, entendeu? Sim. 2 daqui com 2 de lá. Entendi. Que era Linduarte e Leonardo, e elas 2. E namoraram um certo tempo e eu era muito amigo dos 2. Sim. No final, uma casou, outra não, e depois essa que casou com eles se separaram. Porque mas também naquela época não tinha Uber, né? Então tem que ser mais prático, né? Exatamente, tem que só atravessar a rua. E minha amizade com eles durante minha adolescência foi muito forte, assim, independente de querer bem acunhado, era muito, muito próximo, e até hoje, se eu encontrar na rua, parece que eu vi há pouco tempo pela amizade que eu tenho, esse vínculo dele. Não é tão difícil, não. Eu particularmente, eu sempre fui criado por mulheres, né? Mãe, tia, então eu sempre tive essa vontade. Eu particularmente, eu não sou pai, mas eu tenho assim, obviamente que não se escolhe, né, sexo do bebê, mas eu acho que eu tenho um perfil assim de pai de menina, sabe? Eu tenho vontade de ser pai de menina, não por isso, assim, não é pra botar terror nos boy, não, é mais pra... Assim, não sei, eu acho que... Cara, eu tinha esse conceito quando eu achei a mulher da minha vida, que eu tive os filhos, que foi Ju. Eu sempre sonhei em ser pai, né? Isso aí era... que eu não abriria a mão, mas a vida ensina dá tanta porrada em você, que se eu não pudesse ter, eu acho que você acaba aprendendo a força a lidar com as situações. E tinha na cabeça que queria um menino primeiro, né? Que queria, e Deus mandou. Sim. Nasceu o Dudu, que é... Luiz Eduardo é meu maior chamego hoje, né? Assim, que ele tem quantos anos? Ele tem... Dudu é de 14, vai fazer 9 anos agora em 14 de abril. Então, é aquele chamego do filho, aquela coisa do... Hoje é meu maior parceiro. Hoje eu tenho como dizer o que meu pai
deve ter sentido, porque tem a lenda urbana lá de casa que meu pai tinha 3 e que ia ter quantos tivesse até nascer um homem. Entendi. E eu fui o 4º. Tanto que minha mãe conta essa história que quando eu nasci, na época eles não faziam ultrassom para saber o sexo, não sabia. Era na surpresa. Na surpresa. E quando nasceu, aí com na dúvida se ligava ou se não ligava. E meu pai disse que só queria que ligasse se fosse um menino, porque se fosse uma menina, seguia o jogo, né? Ele ia ter mais um. Quantos ele teria, né? Então, quando o Dudu nasceu, isso aí eu digo de coração pra você. Quando você já é casado, encontrou a pessoa da sua vida aí, quando você é pai, muda tudo. O conceito de amor, de vida, mas o de amor principalmente. O giro depois do primeiro choro de um filho, ele é completamente diferente da sua vida, tudo vai ser diferente. E depois que Marininha nasceu, eu vi que o amor do pai pela menina. É muito estranho isso, é muito engraçado. É porque dizem que a menina é muito ligada ao pai, não dizem isso, né? Mas lá em casa o Dudu ainda é muito ligado a mim, Marina é muito ligada à mãe. E o futebol é muito importante nisso, né? Exato. Tem o seu papel super importante. E o que eu digo assim também dos filhos, aquela questão do amor do filho é um amor diferente. Sim. Que você, quando você tem o primeiro, quando você tem o beta positivo do segundo, você diz assim, como eu posso amar alguém igual essa pessoa que eu aqui, né? Será que vai chocar? E Deus Será que eu vou gostar mais de um do que do outro? Exatamente. Deus mostra você, ele dá um outro bolso numa calça. É como se tivesse um bolso e ele dá tem um mais outro espaço bolso. agora. Exatamente. Porque você ama do mesmo jeito, com a diferença não de amor nem de sentimento muito sutil, mas de entendimento. De como você vai conduzir um, como você vai conduzir outro. Administrar ciúme não é fácil. Sim. Aí quem é mais ciumento? É Dudu ou Marina? Marina é mais, bem mais. E aí entra o poder da mãe. Sim. Quando eu digo que uma casa a mulher manda, e não é que ela mande, é porque ela tem uma inteligência emocional maior do que a nossa. Pelo menos a minha tem muito mais do que eu. Para entender que cada roda se encaixa de um jeito. Que você não adianta você fazer. Tem coisa que eu faço que eu acho que é super claro. Não é assim, assim, assado, né? E ela vem por outro lado, só amor, não é por aí, não é assim, porque Marina, tem uma coisa que você faz, age no meio medular, no impulso, e que você não entendeu, e que eu digo, muito admiro muito mulher, que mulher tem esse entendimento bem à frente do homem, né? Eu acho, Fábio, só para fazer um gancho com relação ao que você está falando, essa coisa da técnica pai e mãe, good cop, bad cop, sei lá, a mãe é sempre, digamos, a boazinha, né? Que a mãe tá em casa, não, mas Marininha, deixa, tá tranquilo, não sei o quê. E você é o bad cop, que entra pra... Lá em casa é o contrário. É o contrário? Se revolta porque lá em casa eu deixo tudo e ela diz, eu não quero mais ser a chata, porque do jeito que você faz é como se eu fosse um monstro. Aí eu até brinco, mas você não é? Aí ela, não, calma, sem morder. Sem morder. A casa é muito difícil isso. Isso parece um conceito tradicional demais e espero que as pessoas entendam o que eu estou dizendo. Que a mãe, pelo menos na minha casa, Ju, que é minha esposa, é quem dá o trilho. Sim. Entendeu? O trem podia até andar, mas ele ia andar mais agoniado, entendeu? Sim. Ela é quem dá o trilho para que as coisas andem num lugar. Funcione de forma mais fluida, né? Por exemplo, ela tá de plantão na segunda-feira, aí eu vou ficar com eles à noite. Então minha cama, pipoca, Danone e tudo, porque é meu jeito, que é o jeito que eu sou assim. Sim. Então emenda sem o poder moderador. Sim. Aí, meu amigo, aí é a festa, entendeu? Isso vem muito daquela alegria, daquela situação que eles sentem falta hoje, e eu fico preocupado com, não é o futuro, mas o que eu sinto falta da geração deles hoje, eles com 10 anos, que Dudu tá a idade que eu cheguei, né? Eu acho que os amigos da rua e a rua hoje faz muito falta. Eu acho que ele perguntar isso agora. O que é que você passou que você tem certeza que eles não vão passar, e o que é que você acha que você não passou que eles vão ter a oportunidade de passar agora? Você consegue fazer esse... Rapaz, coisas que eu passei que eles não vão passar, que eu tenho, né, nem pena, né? Assim, eu fico, né, eu fico imaginando que são coisas básicas, entendeu?
O conceito de regra, de hierarquia, para eles é muito difícil, não só na minha casa, você vê no colégio. Um colégio hoje, se um professor der nota 2 a 30%, 40% da turma, todos os pais vão lá, vão chamar... Vão querer tirar o professor. Querem tirar o professor, que está tudo errado. E eu lembro que no Salesiano, Mário Sérgio dizia que ele era o primeiro discípulo de Dom Bosco, e depois que Dom Bosco morreu, deixou a chave para ele, quem cuidava era ele. Então, esse conceito, eu acho que fez muito bem pro meu caráter e pra minha vida. E eu tenho muita preocupação com relação a eles. Sim. De dizer que tudo pode e que falta juízo para a mãe. Eu falei isso até essa semana, que teve um caso aí que passou no Marista, que teve na Copa passada, que 2 mães saíram no braço porque um rasgou um álbum de figurinha do outro. Aí eu disse, que nível de juízo tem 2 criaturas dessa, né? Mas a figurinha era de Neymar? Porque você fala, então... você não sabe até que ponto você vai dar. E eu acho que o que eu sinto falta, que eu acho que Dudu não vai ter, por exemplo, quando eu morei no Alecrim, que a gente jogava bola na rua ali, onde hoje é a Lampadinha, era um barreiro lá. Jogava bola o dia inteiro, a noite inteira, de gente do nível mais baixo ao mais alto. Todas as classes sociais, amigo, todas as idades. E rolava bufete, brigava, domingo era o clássico, era o jogo marcado, a gente fazia tabela. Pô, isso aí era... A gente tava falando aqui da porradaria. Isso aí não tem preço, isso aí eu vivi, ele não vai viver porque mora num apartamento, talvez quem mora num condomínio fechado. Mas você não acha que o perfil dessa geração, né, das crianças, adolescentes hoje, ele teve que se moldar às situações externas, né? A violência. Hoje um pai e uma mãe não conseguem ficar tranquilo, por exemplo, se um menino estivesse na rua, né? Não, teve que se moldar o perfil, né? Concordo que desde a minha 5ª série eu ia pro colégio em ônibus. E é impensável hoje um pai de família colocar um menino para ir dentro de um ônibus para ir pro colégio. Mas o meu conceito hoje não é da neura, na neura que os pais têm com relação à superproteção e tornam, você é professor, deve saber muito mais que isso, pode dar a sua opinião, com relação a quanto frágil a gente forma essas crianças pro mundo, assim. Pô, o mundo vai ter dificuldade sempre. Sim. Sempre, né? E assim, eles entender com frustração, lidar com isso, com a velocidade de ter tudo à mão. Isso é uma angústia até nossa. Hoje a pessoa não tem paciência para nada. Você passa por isso, eu passo por isso no consultório. Eu até mudei minha maneira de consultório, porque eu deixo a tela do computador e quando eu dou um diagnóstico, eu disse, agora vamos pro Google. Eu vou digitar a doença, apertar Enter e você vai ver as figuras comigo. Porque quando você sair daqui, você vai pro Google e na semana que vem você vai ver, não quer tirar logo? Sim. Então já deixo bem claro, porque é um novo, né? Assim, e eles têm essa ansiedade, bicho, assim, e que a gente, antigamente, para entender as coisas que aconteciam, não é que a gente era do tempo do Ronconcon, não. Mas o que chegava de acesso a você era um primo mais velho, um irmão mais velho que lhe contava alguma coisa assim, que fulaninho, que não sei o que, ó, isso aqui, igual o calendáriozinho no colégio, que o cara via um calendário, via não sei o que. Eu acho que é o poder de conquista, você sair conquistando algumas coisas. Mas tudo tinha seu tempo. Você era maturado você era o menor, você não era o dono da quadra, porque tem uma turma maior que jogava bola, você jogava na sobra, quando eles tinham alguma coisa você ocupava aquele espaço, isso ia formando você no caráter, você já estudava de tarde, quando ia para de manhã você já se achava, mas você saía do ápice da tarde para ser o último da manhã, e isso dava noção de tempo e maturação dessas crianças. Hoje em dia, tudo eles podem. Tudo pode. Você olhar um moleque hoje de 14, eu não tenho um menino de 15 anos, mas eu olho assim, você começa a olhar e diz, pô, qual é o limite para esse pessoal, né? E aí... Eu acho que a situação de reconhecimento, assim, mais precoce, eu acho que é quando, por exemplo, você tá jogando bola. eu nunca joguei bola bem. Eu sou fraco, mas se me botar na zaga hoje, como eu faço jiu-jitsu, se passar, pelo menos derrubo. Mas eu acho que o primeiro reconhecimento da criança é quando os amigos reconhecem. Então, por exemplo, vai começar a pelada na quadra e você é o primeiro a ser colocado no time. Exatamente. Não é não? Então eu tenho esse conceito deles que a vida vai selecionar, né? E eu preparo, pelo menos os meus, eu dou muito conselho, que não pode tudo. E é um conceito que eu tenho com o Dudu, que eu digo sempre a ele o seguinte, que na nossa geração, se você fizesse um concurso, ou fizesse medicina, ou fizesse direito, tem até cursinho para medicina e direito, ele te dava um carinho, uma peste, e você tinha um caminho a seguir. E que eu acho que na geração dele é
completamente diferente. Várias pessoas me perguntam: o que você quer para Dudu? Rapaz, eu quero que ele saiba se vender, saiba falar alguns idiomas, tenha alguma noção de conhecimento de mundo, porque o que vai dar certo para ele é completamente oposto do que deu certo para mim. Né? Antigamente, até a nossa geração se formar, todo filho do cara de uma profissão, 90% o pai já, se o pai tivesse tido sucesso, direcionar. O menino não tem direito nem de olhar pro lado, ele ia fazer aquilo ali que o pai determinou, e não é isso que eu quero. Por mais que meu filho admire minha profissão e queira fazer e tal, eu vou ter uma conversa bem pesada com ele, se é de fato isso que ele quer. Sim. Porque até mesmo, porque você que trabalha na área da saúde sabe que nem sempre a gente ganha, né? Tem dia que a gente perde, e esse tipo de frustração, esse tipo de abatimento, eu quero que ele esteja preparado. Mas hoje a única coisa que eu cobro dele, e nem cobro, eu cobro e deixo ele ser feliz, pô, do básico, assim, sabe? Ó, cumpriu o seu dever, você quer o quê? Você quer jogar bola, você quer jogar videogame, é meu parceiraço no Fortnite, e eu gasto esse tempo. E Marininha é os olhos do papai, né? Tipo assim, é muito bebezinha ainda, tem 5 anos, mas ela já tem mais noção do que quer e de opinião do que ele com 9. E como toda boa mulher, já manda nele. Sim. Então pra mim não dá muito trabalho, não. Mas você tem plano de... logicamente você deve ter, com relação ao filho, você tem? Você fez a pergunta que minha sogra me faz nos últimos 3 anos. Mas você sabe da história da... Não, então. Mas você sabe da história. Quando você arrumou, quando namorou, perguntaram quando ia noivar. Quando noivou, perguntou quando ia casar. Quando casou, quando vai ter filho. Quando fizer o primeiro, quando tem o segundo. Rapaz, é muito engraçado a gente estar falando sobre isso hoje, que até no final do nosso papo aqui, meio que debandou para a educação. A gente pode tirar um podcast só para falar sobre a educação, né? Assim, pelo que a gente já viveu, baseando no que a gente já viveu e o que a gente pretende colocar em prática, o que você já está colocando em prática. Mas eu tenho muita vontade de ser pai. Mas junto com isso eu também tenho uma insegurança. Não do mundo externo, mas uma insegurança minha ainda. Assim, de como eu vou ser qual tipo de pai eu vou ser, sabe? Não, mas você já tá na nova geração, você tá se cobrando de algo natural que não existiu, né, ainda. Não, é tipo assim, você tá se cobrando de algo que vai ser o amor mais genuíno. Você tem alguma dúvida que você vai ser o melhor pai possível? Não, acho que não. Então acabou a cobrança. Eu particularmente, assim, não fui pra pediatria dentro da físio, mas atendo criança, então gosto muito de criança. Eu acho que aqui para não se cobre. Próximo ano. Não se cobre, porque isso é um outro conceito muito importante de hoje em dia, que é o seguinte: a galera hoje em dia quer que você seja o melhor físio, o melhor professor, o melhor marido e o melhor pai com 24 horas. Velho, não vai dar. Vai dar merda. Um deles vai dar merda. Porque se você for o melhor professor, o melhor físio, você está deixando a esposa em um plano abaixo e o filho vai faltar horário. Então, se você for o cara que ganha mais dinheiro é porque você está abdicando de alguma coisa. Fica segurando os pratos. Exatamente. Você vai rodando os pratos todos de uma vez e no final vai cair mais de um e não é o que você quer para a vida. Eu aprendi isso a duras penas também. Sim. Quando eu cheguei, eu trabalhava feito um louco. E chegou uma hora que eu disse, pá! Meu amigo, peraí, né? Assim não. Acho que não leva muito, você não ganha. A conta é mais cara do que você pode pagar. Rafinha, com um pouquinho de atraso, mas ele veio. Marco Boi, vem embora. Cheguei. Não, mas, ei, sério, a galera vai pensar que isso aí é combinado. Mas quem conhece a peça sabe que não é. Né? Não, mas não atrasou muito, não. Não. Coisa pouca, né? Marcão, se apresenta aqui pra essa galera que a gente tá falando aqui, mas como quem somos nós, o que é que a gente faz, enfim, de onde a gente veio. Que a ideia, como surgiu, que a gente não quer muito falar sobre saúde, mesmo sendo ortopedista, físio, quer falar sobre tudo. E a gente quer saber, a galera quer saber de onde veio, pra onde vai, o que come, do que se alimenta. Entendeu? Estilo Globo Repórter. De onde veio? Você apresenta Marcos Vinícius Carvalho Freire. Bom, primeiro é um projeto interessantíssimo, porque eu fui convidado aqui por esses 2 caras fenomenais aqui, meus amigos, que eu já conheço. Fábio eu conheço há mais tempo, Rafa eu conheço já há algum tempo também. E aí veio essa ideia aí, né, que o Fábio conversou comigo, e aí a gente tem aqui essa proposta, né, de conversar sobre assuntos diversos, né? E isso é
realmente o que mais me atrai, é o que mais talvez atraia todas as pessoas que pensem em ver um conteúdo desse, né? Apesar da minha formação médica, igual a Fábio, da sua área também, né? Eu sou médico, ortopedista, fiz a especialização em cirurgia do joelho, mas eu não tenho o menor interesse em falar sobre isso também. Até porque eu acho que existem conteúdos específicos, né? Locais, canais específicos para isso. Aqui realmente são Um bate-papo, Na verdade, eu acho muito legal assuntos leves, né? Papos leves. Aí eu tava conversando com o Kaká antes de vir pra cá e... Mas por que é tão importante leve? Por isso que Ratinho fez tanto sucesso. Porque Ratinho era um programa tão leve. É verdade. Não, ninguém. Eu conversei isso com o Rafa, que ninguém vai estar no YouTube procurando. Apesar de ele não ser tão leve, né? O programa era leve, né? Marquito, coitado, ia passando, ele levava um cacete. Não, ninguém vai estar procurando coisa pra ele fazer mal. É verdade. Pra você apertar um play e sair mais pesado que entrou. Então quem clicar aqui atrás de Dona Coluna, talvez melhore a dor, porque deu um pouco de risada, escutou um assunto aleatório, escutou uma opinião diferente sobre alguma coisa que a pessoa tenha como verdade. Mas, Marcos, conta sua história aí, como é que você chegou até aqui? De onde você... Foi por essa rua aqui, né? Até aqui, no caso aqui. Conta pro pessoal aí como era Morro Branco, o Neves, da onde veio a paixão pela música. Sim, então, sim. pra poder a gente entender, pro pessoal entender de onde é, quem você é, pra tirar essa capa. É bom mesmo. Eu tive uma infância bem trivial para alguém aqui da região, né? Eu nasci aqui em Natal mesmo, sou daqui e me criei numa escola normal, de classe média aqui de Natal. Meus pais são funcionários públicos, então eu tive a oportunidade de estudar sempre nas escolas aqui que todo mundo estudou aqui, enfim, de Colégio das Neves e, né, Marista, essas escolas assim. Eu estudei no Colégio das Neves. A minha infância, eu sempre morei quase no mesmo lugar, né? Eu morei num bairro e depois eu me mudei com 5 anos e fiquei até um dia desse, quando eu me casei, né? E, enfim, fui para Recife, depois morei em Recife, tive experiências em outras cidades, mas sempre gostando de voltar ao lar, né? Sim. E aí... Mas qual era o bairro, Marcão? Qual era o bairro? Eu morei em Morro Branco, né? Um bairro que... Na verdade, Morro Branco nem existe. Morro Branco é invenção. Acho que fantasia. A galera tem vergonha de dizer que mora em Nova Descoberta lá, e aí diz que mora em Morro Branco. Morro Branco é onde? Eu me baseio pelo Mido aí. É bem pertinho do Mido. O Mido olhando pra frente do Mido, antes de chegar no morro, é Morro Branco. Exatamente, é bem pertinho do morro que tem ali, que é branco. É por isso, é? Lá na frente, que seja. ali Quebra-Osso, né? Rapaz, Morro Branco é conhecido... Xavier da Silveira, Morro Branco. Sim. É a Xavier da Silveira. Inclusive é conhecido como o local da primeira sede do ABC Futebol Clube, né? Sim. Aí agora o assunto ficou sério. Agora a porra ficou sério. Inclusive o ABC durante muito tempo foi conhecido aqui, né, como o time de Morro Branco. Sim. Né? Porque ele tinha uma sede lá, mas no tempo não existia nada lá, era só sítio. Né? Isso foi antes de eu ir morar lá, né? Quando eu fui morar lá já era com casa, eu não morei em sítio lá não. Entendi. Marcos, só para não dizer que a gente pincelar novamente que não é um podcast científico, né? Sim. Deixar bem claro. Da onde surgiu a vontade? Porque a gente ficou falando, o Rafinha falou da mãe dele, que a mãe dele teve paralisia infantil e que isso acabou pesando para ele fazer medicina. Eu não acabei nem citando, falei dos meus pais que foram feirantes e tal, e que meu pai tinha um sonho de fazer medicina. Ele nunca pediu para fazer, nunca foi algo que ele tocou ou falou, mas ele contando aquela história que teve o sonho, que não conseguiu, isso mexe com você, e quando você ama alguém, isso toca em você. E da onde surgiu a sua vontade, a sua aptidão? Só para gente não dizer que não vai falar mais de medicina, porque não é nosso intuito falar mais. Não, claro. Como faz da formação, e depois você me conta, além da medicina, de onde saiu o violão? Interessante isso, porque, por exemplo, eu na minha família, né, meus pais não tem nem perto de nada da área médica, né? Então, assim, como eu disse, meus pais são funcionários públicos e eu não tive, assim, influência deles, assim, diretamente. Eu tenho até parentes na área e tudo, mas eu acho que foi uma vontade própria mesmo, viu, Fábio?
Você sabe que eu né, andei. Não, o Rafa contou aí que fez um, começou Fiz fisioterapia. Jornalismo. E fez Pois é, jornalismo, depois ia exato. fazer teatro, que era a segunda opção. Tu começou o quê? Então, eu fiz fisioterapia, cheguei a entrar em nutrição. Eu cheguei a passar no vestibular de letras também. Judson fez fisioterapia. Pois é. Júlio só não fez juízo, né? Pra passar isso. Em determinado ponto eu cheguei e, enfim, entrei no curso de medicina e fui. E uma turma maravilhosa também. E aqui vou fazer um parênteses. Marcos é da minha turma de faculdade. E ele, de fato, tornou minha faculdade muito mais leve, muito mais tranquila. E me deu as maiores lições de como ser uma pessoa boa na Que faculdade. também dessa turma era James? James era da mesma turma? Na minha turma, se eu citar aqui, é capaz de... Tem uma galera boa. Não. Tem James, Josivan, João Paulo, Chico, Dando da Samba. Então uma galera boa. pesada. Tem corte, não tem aqui. Mas Marcos era um cara, sempre foi um Marcão não, cara... tá ao vivo. Eles... Nossa. Não, Marco, sério mesmo. O Marco deu muita lição acima, além da faculdade, se tornou muito amigo. A gente é do mesmo dia, nasceu no mesmo A gente dia. nasceu no mesmo dia. 10 de maio, 2 anos de diferença. Ele queria engorar, chegou primeiro. Mas Marcos, além dele sempre chegar atrasado como hoje, ele sempre sai mais cedo. Boa. Entendeu? É uma boa estratégia. E ele, isso não fez dele um profissional pior hoje, não, entendeu? Ele fez uma pessoa diferente e que me fez rever aqueles conceitos que a gente já contou, que a gente já pincelou aqui, sobre que você só vive uma vez, você só tem uma chance de passar por aqui. Então suas experiências têm que ser importantes, né? E você tem que marcar as vidas das pessoas. E Marco é um cara que marcou muito, eu acho que os 46 alunos que tem na turma da gente. Eu acho que o não técnico é tão importante quanto o técnico, né? Principalmente para a saúde, né? Assim, a nossa área. Essa questão não técnica, de O você básico, desenvolver... aquela coisa assim, não, tem prova quinta-feira. Aí na terça-feira ninguém dormia, a galera surtada, xerox. Aí eu ligava pra ele, ei boi, como é que tá aí, velho? Tu já tirasse xerox já? Eles, xerox de que, Puga? Mas, porra, bicho, Pulga e boi. a prova é quinta-feira, pô. Eles, de quê? A prova. Eu disse, tá, aí o cara que já tem esse nível, né? E de tranquilidade, isso não impediu dele ser um profissional fantástico que é hoje, entendeu? Eu confesso que agora eu fiquei um pouco triste. Bateu uma bad vibe aqui agora. Porque pulga, boi, ok. E o meu apelido? Moranguinho. Aí é foda. Moranguinho. Fica tranquilo, cara. Deixa pra lá, né? Não, e na faculdade. Vermelhinho aí atrás de você. Na faculdade ninguém sabe que eu sou Fábio. Não, quando fala assim, Fábio, tinha 2 Fábio na Já minha chegou turma. paciente pra mim dizendo que tinha vindo por pulga. Pro Pulga, ninguém sabe não. E eu acho que, graças a Deus, no meio profissional hoje, meus pacientes vão saber agora pelo podcast, que eu vou chamar de Pulga, Mas doutor Pulga. Doutor. E Marcos era um cara extremamente tranquilo para aquelas situações. Sim. Tipo assim, de um conselho sempre foi um cara mais, era em média 2 anos mais velho que a maioria, né? Mais calmo, né? Tinha Josivan que era 10 anos mais velho que você, mas o Josivan tinha idade pra ser. Acho que pai da gente, a Josivan dava pra ser pai. E aí, Marcos, esse cara mais tranquilo, aquele cara que era a voz baixa, né? Que teve esse conceito. de ser mais- Tem história interessante depois pra contar aí ao longo dos. Pra. Não, Esse assunto aí, né? não, então, e eu acho que você é isso aí mesmo. História engraçada, inclusive. História engraçada, inclusive. Eu até brinco que eu disse que o relógio de Marco e a vida de Marco, ele passa no 0.75 do YouTube, né? Não é no e-mail, Não é nenhum, né? mas ele é aquela coisa assim. A história, pronto, eu posso contar a história. A história é o seguinte, a gente foi estudar para uma prova, né? Sim. E eu confesso que eu não me lembro qual era a disciplina agora. Era parasito. Parasitologia, isso. Aí a gente foi estudar para a prova, né? E aí eu caí na armadilha de estudar na casa do meu amigo Fábio aqui. E aí ele convidou... Do meu falou, querido aqui. "Pô, vamos estudar lá, não sei o que, vamos embora." A gente foi estudar. Aí chegou lá, aí já viu, né, bicho? Chegou, foi dar aquela conversadinha antes de estudar e detalhe, a prova era no dia seguinte, né? E eu cheguei lá, acho que era 7 horas da noite. Marcou de 5h30, chegou Pra de 8 qualquer horas. ser humano normal, isso já era muito em cima da hora, né? Mas a gente, não, vamos dar uma conversadazinha aqui, né? Pra dar uma relaxada antes de estudar, né? E nisso a gente deu uma conversada até umas 11 horas da noite, talvez. E aí, vamos começar? Vamos começar agora, vamos começar. Pegou lá, Xerox e tal, né?
livro, vai, pá, vamos abrir, aí leu ali talvez uns 2 parágrafos, aí surgiu um assunto, rapaz, e aquele negócio, não sei o que, aí não, vamos, aí, rapaz, e o ABC, não sei o que, rapaz, o ABC, não sei o que. Resumindo, cara, deu 2 horas da manhã, a gente Ninguém estudou porra nenhuma. morrendo de sono, e pra completar, tava um calor desgraçado. Essa criatura aqui ligou o ar-condicionado lá do quarto dele, que na época o ar-condicionado era chique, era pra dormir, só pra esfriar o ambiente. luxo assim que, pô, Caro, né? pá, ligou o ar. Chega no caso, Chegou com o edredomzinho assim, aí eu deitei numa rede assim no quarto dele lá, na cama dele lá, e a gente, não, vamos lendo daqui, eu leio daqui, você lê daí. Bicho, certamente não ia dar certo. resumindo, a gente não conseguiu ler 2 minutos assim, e aí, pô, bicho, não tô conseguindo aqui não. Aí ele falou assim, ele teve uma ideia boa, disse, vamos dormir. A gente acorda. Foi sensato, né? 4h30 da manhã, a prova era às 7h15, né? Aí tu acorda 4h30 da manhã e dá uma revisada. Revisada no que a gente, né? Enfim, aí a gente, vamos lá, aí pá, dormiu. Aí, bicho, o alarme disparou 4h30, 5 horas, 5h30. 6 horas. 6 horas ele teve um insight. Ele falou assim, Marco, eu me lembrei de uma coisa agora. A gente já tava sentando pra estudar. Aí ele falou, rapaz, eu me lembrei de um negócio agora. Os Bedel lá, Bedel é o nome? Bedel, o nome daqueles caras. É o cara que organiza as salas. Bedel, né? Os caras estão de greve. Bom. Então os caras com certeza não vão chegar com a chave pra abrir lá o armário pra tirar as provas, pra aplicar as provas lá. Então não vai ter prova não, velho. Aí eu falei, porra, bicho, Tem faz greve isso de não. Bedel? Tem greve de tudo. Tem greve de tudo. É o servidor, pô. É, porque é servidor. Velho, enfim, a gente chegou. Aí, porra, com um argumento desse, vou dizer o quê, né? Aí eu falei, não, então beleza, vamos relaxar. Aí vamos. Relaxou, né? Não tem mais o que fazer? Rapaz, deu 7h15, 7h20, 7h30, sei lá. Ligou alguém da nossa turma, acho que foi até Juliana que ligou. E falando assim, venham-se embora pra cá que vão começar a prova daqui a pouco. Que chegou alguém que arrumou a chave que tal, a gente falou, porra, velho, mas não dá não, vamos fazer a reposição, a gente não estudou tal. Não, vem-se embora. Resumindo, fomos embora, velho. E por uma ação divina, né, por um milagre divino, uma coisa assim, até que a gente saiu bem na prova. Deu certo. Deu certo. Deu tudo certo. Marco tem essa tranquilidade dele é em todos os aspectos, não é só na vida pessoal não, ele é assim mesmo, tranquilaço. Então, para finalizar, eu acho que é interessante a gente trazer esse raciocínio hoje para as pessoas entenderem realmente como é que vão ser os próximos encontros, né? Acho que para finalizar a gente poderia perguntar a Marcão como é que ele entrou no mundo musical, assim, como é que ele... E você também, né? Da onde veio? Eu acho que a gente tem que dar uma palhinha aqui. Eu que não... Agora meu cachê é caro, viu? Eu que não toco nada. Não, mas... Só campainha. Bicho, eu tô longe de poder dizer que eu sou músico. Mas ninguém assim. disse que você é músico. É, porque assim, eu gosto de música. Exatamente. Exatamente. Vou deixar claro, né? Ainda bem. Ninguém disse nervoso aqui. Ninguém disse que você é músico, nem que você se pinta de música. Não, que você gosta. Gosto muito de música. Ele tem um tique que eu vou logo adiantar, assim, parece que eu sou casado contigo, né? Ele tem um tique que toda vez que a gente vai ter a galera vai, Marco, vai tocar. Aí ele pega o violão e fica todo mundo esperando, aí toma uma, toma duas e ele fica afinando. Afiando, quer dizer afinando. Ele fica afinando, aí vai. Aí quando tá tudo pronto, ele solta tudo e as cordas ficam balangando de novo, aí ele vai de novo, demora. Vai do zero. 2 horas pra afinar, pra tocar uma bolinha. Qual estilo? Tem que estar sempre afinado. Com certeza. Eu já passei desse nível, eu não tenho mais paciência pra afinar, não. Tem uma pessoa que só que afina pra Pois mim. eu não tô lá, eu mesmo tendo que afinar. Sabe? Mas é isso, Você toca o quê? Qual gosto de estilo? música, eu toco violão, guitarra. Mas qual o estilo? Rock, né? Então, Rock, MPB. eu gosto mais de rock, eu gosto mais do rock. Mas eu gosto de tudo, cara. Eu digo, quando o cara vai pra muito... guitarra é porque, né, já tem um estilo mais... Não, mas eu sou muito eclético, eu gosto de tudo, realmente, escuto de tudo. E aí, na faculdade, tive a oportunidade com outros grandes amigos que eram na minha convivência ali, a gente fez uma bandinha e pô, foi muito massa. Radicais Livres. Quem é um musicão ali, ó? É, né? Olha aí. Banda Apolo 11. Só pra deixar. Pô, ficou puxado, sabe? Só pra deixar claro pra galera como é que vai ser o
que a gente pensa em fazer é semanal, com o que aconteceu na semana e o que a gente acha de assuntos que podem ser interessantes na semana. Em vez ou outra teremos alguns convidados. Né? Vamos trazer pessoal Nesse que tem espaço assunto pra gente poder bater papo. Boa. Se inscrever no canal, pra galera se inscrever no canal. Aí é com o Rafa. Vamos fazer uma... E vocês já aproveitem, gente, e já se inscrevam no canal, viu? Que na verdade o nosso podcast ainda não tem nome, mas no decorrer dessa semana vamos lançar uma enquete, inclusive lá no Instagram, no Instagram e no YouTube, para vocês ajudarem também Já a batizar o projeto, né? Podcast sem nome. No name. Show, gente. Obrigado. Valeu, pessoal. Obrigado, meus amigos. Marcão, Fábio. Próximo encontro a gente marca tipo umas 17 e começa umas 18. Próximo. E eu chego na hora, não deixar. Valeu, gente.